Enormes protestos em Los Angeles, na Califórnia, principalmente contra a deportação dos imigrantes irregulares dos Estados Unidos, faz com que o governo Trump mande 2.000 soldados da Guarda Nacional para tentar conter as manifestações, apesar dos protestos de Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Vale lembrar que o Pete Hegseth, que é o responsável pelo Pentágono hoje nos Estados Unidos, considerou e colocou em estado de alerta os Marines, os fuzileiros navais, ou seja, as forças armadas contra a população americana. Será que vai dar ruim isso aí? Falar um pouquinho também, galera, sobre a Colômbia, que teve um atentado contra o Miguel Uribe, que era um dos candidatos à presidência no país, abrindo sim uma crise política ainda maior na Colômbia, enquanto Trump alega que as relações com Elon Musk estão praticamente finalizadas e ainda ameaça Elon Musk, colocando que sanções severas acontecerão contra ele caso ele financie os democratas ou as suas propostas, principalmente contra o The Big Beautiful Bill, a proposta orçamentária dos Estados Unidos. Vale lembrar que novas informações começam a surgir, como, por exemplo, explicações em relação àquele suspeito olho roxo que ele apareceu, né, em um evento ali, durante uma reunião ali com o Trump, e também considerações sobre a Starlink estar colocando a segurança nacional dos Estados Unidos em risco. Aparente essa guerra aí, né, entre Elon Musk e Trump vai render ainda importantes dividendos para os dois. Falar um pouquinho também, galera, sobre a polêmica na troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia, já que os russos alegam que os ucranianos estão se recusando, alegando que não tem dinheiro e não tem um respeito pelas vidas para fazer essa troca, e os Estados Unidos colocando o que eu já tinha falado para vocês. Os ataques que responderam agora, né, que a Rússia fez em resposta à Operação Teia de Aranha, não são nem o começo, e um ataque massivo contra a Ucrânia deve vir no futuro próximo. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o Friedrich Merz, que vem revolucionando de fato, né, a parte militar da Alemanha e colocando o país como um grande líder militar do continente novamente, mas que pelas suas promessas muito ousadas já começa a sofrer pressão, como por exemplo da Lituânia, que está achando que as sanções contra a Rússia estão demorando demais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e falo isso, né, não são minhas opiniões, são dados, né, mais de 3 milhões de usuários aqui em território nacional, é parceiraça aqui do canal, e para você que é meu inscrito, galera, uma super condição, utilizando o cupom Ricardo40Fonte, você pode comprar os seus dólares, que nesse momento, cara, estão assim numa baixa sensacional. Não é recomendação de investimentos, mas é o que geralmente eu faço para compor a minha carteira, né? Eu vou comprando nesses momentos de queda, principalmente porque tenho viagem internacional. E usando a Nômade, eu consigo, assim, pagar com cartão físico, cartão digital, com as melhores taxas do mercado. E usando o cupom Ricardo40Fonte, você compra os seus dólares e ganha 2% de cashback. Então, além de já serem as melhores taxas do mercado, na minha opinião, basta você comparar, você ainda ganha 2% na sua primeira compra de dólares. Existem algumas regrinhas, né? Tem que abrir a conta nos primeiros 15 dias, fazer a conversão e tal. Mas, galera, de verdade, tá? Eu não perderia a oportunidade, né? De fato, tá bom? Além disso, galera, a Nômade te possibilita também ter acesso ao cartão de crédito que eu uso, que acho o melhor do mercado também, que é o Nômade Explorer. Você vai pagando aqui suas contas aqui no Brasil, sei lá, saída para comer, posto de gasolina, etc. E você vai ganhando cashback dolarizado para ir montando suas posições. Eu, Ricardo, acho o serviço sensacional. Aliás, só recomendo para vocês serviços e produtos que eu uso e fazem sentido para você, que é minha audiência, tem extrema responsabilidade em relação a isso. Então, caso você queira diversificar ali suas moedas e também, né, mostrar para a marca, galera, que geopolítica faz sentido, né, ajudar também a manter o canal, galera, baixa ali, utiliza o cupom Ricardo40Fonte, que acho que vai ser sensacional para você. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve na sexta-feira, na verdade é um processo já longo ali, né? Que o Trump está fazendo essa política de deportação, principalmente dos imigrantes irregulares, os imigrantes indocumentados. Pela média, até hoje, a gente fala que o Trump ele vem prendendo 600 pessoas por dia, o que, aliás, é até abaixo da meta que ele tinha estabelecido em um primeiro momento, né? Mas, enfim, é a meta ali que ele está colocando. Quando a gente pega a costa oeste dos Estados Unidos, principalmente Los Angeles, é uma área de fato sensível. Por exemplo, grande parte dessas gangues que atuam em El Salvador, a gente já fez até vídeo falando sobre isso,
elas voltaram para El Salvador, principalmente pós-década de 90, quando Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, fez uma política de expulsão dessas gangues do território de Los Angeles, principalmente. Voltaram para El Salvador com o know-how, com a experiência da atuação de formação de estados paralelos dos Estados Unidos e causaram todo esse baque, vamos colocar assim para não falar coisa pior, em El Salvador, que o Nayib Bukele vem combatendo aí, né, desde que iniciou o seu governo. Ou seja, Los Angeles tem uma atuação muito forte dessas guerrilhas, dessas gangues, desses grupos armados. Pois bem, pessoal, na sexta-feira a gente teve uma atuação do ICE, que é o Serviço de Imigração, Controle e Alfândega, que fez a prisão de 118 imigrantes, sendo que desses 118, 5 já eram pertencentes a essas gangues e outros tinham algum tipo de passagem pela polícia e tal, mas tinham vários que eram somente indocumentados, né? Ou seja, não tinham cometido nenhum tipo de criminalidade, apesar de estarem ilegais, entre aspas, no território americano. Por conta disso, a gente teve alguns protestos, algumas manifestações, que teve reação um pouco mais severa das forças policiais locais e acabou incentivando ainda mais as manifestações. A gente fala, galera, de Los Angeles, em que existem bairros onde 80% da população é estrangeira, 80% da população é latina. E aí, os protestos começaram a ficar ainda mais intensos, quando de repente responde com mais força, responde com menos força. A gente teve até, por exemplo, a sede do ICE, né, que foi cercada ali por manifestantes, e aí as forças policiais saíram ali disparando, enfim, né, trazendo algumas mortes, alguns ferimentos, por aí vai. Por conta desses protestos que escalaram na sexta-feira e principalmente no sábado, o governo Trump colocou uma situação de envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional, alegando que vai ter que lidar com a ilegalidade que foi permitida prosperar. Claro, galera, de novo, né? Claro que tem as questões sociais, as questões econômicas envolvidas. Mas independente de ser republicano ou democrata, óbvio que eles vão querer receber os dividendos dessas questões políticas. O Gavin Newsom, por exemplo, e a própria prefeita de Los Angeles falam que essas situações estão sendo feitas por uma política muito dura de convocação dos imigrantes, de prisão de imigrantes indocumentados, coisa que vai gerando uma tensão social. Enquanto o governo Trump alega que, na verdade, não. Isso é por uma falta de políticas públicas efetivas, por uma falta de respeito às ordens do governo federal, que vai criando uma tensão social. Tanto, por exemplo, que o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, inclusive era um dos candidatos para concorrer contra o Trump, né, quando a Kamala Harris acabou sucedendo o Joe Biden, ele deixou claro que a ação do Trump foi deliberadamente inflamatória e só aumenta as tensões. Já a própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou, galera, que as ações, na verdade, são essenciais para reverter a invasão de criminosos ilegais dos Estados Unidos, que diante dessa violência, os líderes democratas ineficazes da Califórnia abdicaram da responsabilidade de defender os seus próprios cidadãos. E por isso, a atuação tem que ser feita. Diante dessa tensão social, é fato, galera, que domingo, enquanto eu gravo para vocês, já amenizou um pouco mais a situação, não que não tenha tensão, as tensões ainda existem, mas elas estão um pouco mais amenas, e essas 2.000 tropas, né, da Guarda Nacional estão indo em direção ao território de Los Angeles. Só que a grande questão é que outros setores do governo também começaram a se mobilizar. O próprio czar da fronteira fazendo críticas contra a administração democrata de Los Angeles e da Califórnia. A gente teve, por exemplo, o próprio Pete Hegseth também reclamando das ações dos governos democratas e falando que nesse momento ele está colocando os Marines, que são os fuzileiros navais dos Estados Unidos, em estado de alerta. Galera, aí a coisa já sai de nível, né? Porque a gente está falando de uma força armada que poderia ser utilizada contra a população. Ah, professor, mas sou protestante. Cara, existem forças e forças para serem usadas contra a população interna e contra conflitos externos. Então, talvez a opção de uso dos fuzileiros navais fosse reclamada até pela população que defende a política de deportação em massa que os Estados Unidos vem praticando, né? Acho que não vai ser utilizado pelo acalmamento, né? Pela amenização aí das tensões. Mas, de fato, chegou num ponto bem importante ali nos Estados Unidos. Enquanto isso, na Colômbia, a gente teve um atentado que aconteceu contra Miguel Uribe, que é o candidato do Partido Centro Democrático da Colômbia. As eleições colombianas vão acontecer em 2026 e o Gustavo Petro, que é o atual presidente, não goza de grande popularidade.
Claro que é um dos favoritos a serem reeleitos, né? O cara tem, geralmente, os presidentes, via de regra, depende do partido, enfim. Eles têm a máquina pública para fazer uso, para aumentar os gastos, para conseguir mais votos, enfim, a gente sabe como funcionam as políticas públicas. Mas eu diria que, assim, os outros candidatos também aparecem com uma força de substituir o Gustavo Petro. E ele é um deles. Ele é um senador de 39 anos, inclusive tem uma ligação forte por conta da sua mãe, que já foi sequestrada por forças de narco, enfim, né, que atuam no território colombiano, e ele foi o senador ou parlamentar mais votado das últimas eleições. E ele vinha como um dos fortes candidatos, vem, na verdade, ainda como um dos fortes candidatos para concorrer nas próximas eleições. Enquanto ele estava fazendo um discurso no seu palanque eleitoral ali, ele foi alvo de tiros. Aparentemente, pessoal, de novo, né, tudo muito preliminar, mas a gente fala de 6 tiros, sendo que 2 o atingiram, um atingiu na sua cabeça. Eu não vou colocar aqui as imagens, porque elas são muito fortes, infelizmente, né, galera, a gente tem isso divulgado aí pela internet, caso vocês queiram, né, não vai ser aqui no meu canal que vocês vão ver, claro, com toda certeza, mas vocês conseguem achar nos submundos aí da internet, como que aconteceu o atentado. Aparentemente, galera, foi praticado por um garoto, né, de 15 anos, e quando eu falo garoto, não é tipo de conotação de defesa, tá, não é isso mesmo. Mas é que essa idade é considerada como se fosse um adolescente, isso já traz um outro problema. Por quê? Enquanto a galera mais à direita da Colômbia defende que isso possa significar que medidas mais duras devem ser tomadas contra a criminalidade independente da idade, com a possibilidade de redução da maioridade penal, a gente teve palavras do Gustavo Petro, que é o atual presidente da Colômbia, que é um presidente de esquerda, que colocou, galera, que o que tem que fazer é cuidar da vida das crianças, que o Estado tem essa função, que, aliás, se não cuidar das crianças, não teremos uma pátria e elas serão cooptadas pela atuação do narco, enfim, taranã, né? E isso só mostra como existe uma tensão social, uma polarização, como existe com praticamente todos os países do mundo, principalmente na América Latina principalmente, e isso pode se reverter no próximo processo eleitoral. A gente já teve atentado no Equador contra o Fernando Villavicencio, agora contra o Miguel Uribe, que era um dos favoritos, inclusive, no processo eleitoral, e na própria Colômbia, nos últimos 50 anos, 3 atentados contra políticos que foram fatais. Por enquanto, a situação é de estado de atenção, ele passou por uma neurocirurgia, aparentemente, enquanto eu gravo, né, infelizmente é muito sensível o quadro dele, mas ele conseguiu ter sucesso na primeira operação, mas o quadro é de bastante preocupação, vamos colocar assim, e isso pode fazer com que as próximas eleições sejam ainda mais polêmicas e violentas na Colômbia. Vale lembrar, galera, que o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, também já se pronunciou. O Marco Rubio que tem uma predileção por interferências na América Latina, colocando que isso mostra como a questão de segurança tem que ser a prioridade número 1 nos nos países da América Latina. E lembrando que Colômbia e Estados Unidos têm uma ligação intrínseca ali, principalmente no quesito militar. Enquanto isso, galera, tivemos também o Trump se pronunciando publicamente acerca das relações com o Elon Musk, colocando que aparentemente as relações elas não estão muito boas e nem devem ficar no futuro próximo, mas fazendo uma certa ameaça contra o Elon Musk, colocando que se ele financiar candidatos ou pautas democratas, sanções pesadas podem acontecer contra ele e contra suas empresas. Ponto importante, tá? Ele não deixou claro exatamente quais são essas possíveis sanções, quais vão ser as consequências, mas fazendo aqui especulações, né? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, hoje uma série de contratos federais que são assinados com a Tesla, com a SpaceX principalmente, com o governo americano. Talvez um rompimento. Como eu trouxe para vocês, claro que isso prejudica o Elon Musk, mas talvez prejudique até mais os Estados Unidos, porque a ligação hoje entre público e privado na esfera de exploração espacial ela é muito forte, principalmente com o Elon Musk. Cogita-se até que isso possa fazer com que os norte-americanos, caso rompam com o Elon Musk, tenham até que se aproximar novamente dos russos para as questões espaciais. Não penso que seja a prioridade, claro, dos Estados Unidos. A gente pode falar, por exemplo, de políticas relacionadas à divulgação de informações sensíveis do Elon Musk. Por exemplo, segundo fontes internas, o Trump teria falado que o Elon Musk faz uso de entorpecentes fortíssimos. E com essas informações sendo divulgadas, isso pode abalar o valor das suas empresas, o firmamento de contratos, a sua credibilidade frente à sociedade americana, enfim, né? Tudo isso pode acontecer. Outro ponto, o próprio Steve Bannon, que já foi o coordenador de campanha do Trump, falou que quem é MAGA, Make America Great Again, ou seja, aquele cara que apoia o Trump, tem que apoiar a federalização, a estatização de empresas, como a SpaceX. Será que, de fato, essas são as possíveis sanções? Ou será, galera, que a gente pode estar falando, por exemplo, da questão da deportação? Segundo o Steve Bannon também, que lembra do extremo, né? Claro, né? Mas ele fala, por exemplo, que o Elon Musk ele falsificou alguns documentos
e que possivelmente existe uma possibilidade até de deportação do Elon Musk, já que ele estaria irregular no território americano. Será que são essas sanções? Mas lembrando, hein, galera, abala os dois lados. Tanto que o J.D. Vance, por exemplo, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele também, em uma entrevista, adotou um tom um pouco mais ameno, que a própria mídia americana falou que foi um conselho do Trump, para falar assim, pô, eu sei que agora as relações Elon Musk e Trump não vão dar muito certo, mas será que no futuro próximo pode ter uma reaproximação que seria importante para os dois lados? Ele colocou que o Elon Musk é um cara muito emocional, que ele percebia isso no cotidiano e tal, mas que ele sim percebe uma chance de uma possível reaproximação, que seria ótimo ter o Elon Musk de novo no grupo de pessoas que apoiam o Trump. Tem toda aquela sopradinha, né, convenhamos. Mas o Steve Bannon, por outro lado, que é o cara, né, hoje, cara, oficialmente não faz parte do governo Trump, mas é um assessor importante, é o cara que é um líder ali, daquele cara que é mais fervoroso ali, trumpista, já começa a espalhar algumas informações polêmicas. Por exemplo, teve um dia que o Elon Musk ele apareceu com o olho roxo em uma coletiva, né, em um momento ali junto ao governo Trump, e ali ele falou, não, imagina, foi meu filho, que eu pedi para ele me dar um soco, ele me deu um soco, foi muito forte, tá, no olho e tal. Segundo o Steve Bannon, nada a ver. Foi uma briga que ele teve com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, e nessa briga o Elon Musk teria empurrado o Scott Bessent, e aí depois o Scott Bessent foi lá e deu um murro no olho dele. Ah, professor, é verdade? De novo, não sei, né? E aí você percebe que várias informações vão sendo divulgadas pelos dois lados. Convenhamos, cara, é que o Elon Musk apagou, mas ele falou, por exemplo, que o Trump, ele tem certeza que estava envolto nos casos Jeffrey Epstein. Poxa, ele soube só depois que ele saiu do governo? Ou ele sabia disso enquanto ele estava no governo e não divulgou por interesses próprios? E percebe? Uma certa prevaricação aí? Pode ser, né? Uma denúncia contra até ele mesmo, né? Enfim, caso seja verdade, né? Além disso, além desse olho roxo, começam a vazar informações, por exemplo, da própria Casa Branca, o Washington Post divulgou isso, que o Elon Musk, ele, no seu departamento no Dodge, ele teria instalado um terminal sem autorização no telhado do edifício Eisenhower, que é um dos prédios ali da Casa Branca, e esse terminal simplesmente ignorou os sistemas que já existem, projetados para evitar vazamentos de dados e ataques cibernéticos. Ou seja, o Starlink, por ter sido colocado na Casa Branca sem autorização do governo federal, está colocando em risco supostos vazamentos de dados, informações sensíveis e até mesmo invasões estrangeiras, em um momento de grande guerra híbrida, seja com chineses, russos e tal. Percebe que isso dá indicativo então, qual que vai ser a solução? A gente vai ter que tirar Starlink então, né? Pelo menos aqui dos prédios oficiais da Casa Branca. Percebam que a guerra vai se instalando com sanções severas para os dois lados. Enquanto isso, galera, a gente tem a Rússia mostrando para o mundo, segundo a visão dos russos, claro, que a Ucrânia não liga para as suas pessoas, para os seus civis. Segundo a Rússia, foi acordado, na última reunião que os dois países tiveram, uma troca de prisioneiros. Inclusive, a Rússia já estaria até mandando caminhões para a fronteira com a Ucrânia para a realização dessas trocas de prisioneiros. Ou de corpos de pessoas que já vieram a falecer, né? De soldados ali de guerra. Segundo a Rússia, a Ucrânia está adiando essa troca e a Rússia está ignorando os pedidos, aliás, a Ucrânia está ignorando os pedidos da Rússia, porque não tem dinheiro para fazer as devidas indenizações para as famílias dos soldados que faleceram em batalha, enfim, né, tal, e por isso não quer receber esses corpos. E a Maria Zakharova, que é uma das responsáveis pelas relações exteriores, garante que isso só mostra como os ucranianos estão perdendo a guerra, entrando num colapso econômico e não ligam para os ucranianos vivos, já que colocam eles para morrer na frente de batalha, e muito menos para os ucranianos mortos, mostrando uma falta de compaixão com as famílias e respeito à vida dos ucranianos que perderam a sua vida, né, em frente a uma guerra. Segundo a Ucrânia, o papo é outro. A Ucrânia alega que, na verdade, não teve uma data firmemente acordada entre os dois países, que a Rússia ela foi feita essa ação unilateral por parte dos russos, sem concordação por parte da Ucrânia, e que a Rússia constantemente foi alterando datas, nomes, quantidades de pessoas, e por isso não teve, pelo menos até hoje, essa troca de prisioneiros. Ou seja, mais uma vez, né, narrativas aí dos dois lados, mas de fato a Rússia coloca que isso só mostra como a Ucrânia não liga para a sua população. Enquanto isso, o New York Times, os Estados Unidos, a mídia americana de maneira geral, compartilha, acho que foi a Reuters principalmente, tá? Que os Estados Unidos estão, a partir da sua inteligência, percebendo mais ou menos o que eu já tinha adiantado para vocês, mas sem informações privilegiadas, o que era meio óbvio, né, galera? Qual? Quando a Rússia coloca que fez ataque com 450 projéteis contra a Ucrânia em vários territórios diferentes, e coloca que isso foi uma resposta à Operação Teia de Aranha,
Claro que é bem sensível, porque vidas foram perdidas, estruturas foram abaladas, mas percebe que assim, por mais que tenha sido um ataque grande em vários pontos diferentes, não é muito diferente de tudo aquilo que a Rússia já vem fazendo no campo de batalha, então mostraria uma resposta frágil, vamos colocar assim, da Rússia. Segundo a mídia americana, o que está acontecendo é que o ataque mais forte à Ucrânia ainda não veio. Um ataque que será massivo, brutal e implacável. Um ataque assimétrico, não somente contra alvos simbólicos, não só contra alvos militares, perdão, mas contra alvos simbólicos e altamente estratégicos da Ucrânia. E aí penso eu, de novo, ouvindo informações aí das mídias internacionais, que pode ser um ataque contra a infraestrutura energética, como vem feito constantemente, mas dessa vez que pode desligar grande parte do território ucraniano, ou até a utilização de uma arma mais poderosa, como por exemplo o Oreshnik. Será? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, Friedrich Merz, que é o novo chanceler da Alemanha, de fato vem fazendo uma política bastante forte em relação à sua pauta militar. Então anuncia sanções contra a Rússia, faz uma aliás, anuncia, né, o destacamento, por exemplo, de tropas ali nos países bálticos, o primeiro destacamento estrangeiro alemão desde o final da Segunda Guerra Mundial, anuncia pacotes na casa de centenas de bilhões de euros para reforço das suas posições militares, anuncia uma possível parceria junto aos franceses para receber também equipamentos nucleares, formar o guarda-chuva nuclear europeu, ou seja, a Alemanha vem tentando retomar o protagonismo e já colocou que pretende ser o exército mais forte do continente europeu. Só que, junto com grandes palavras, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já diria Uncle Ben, né? Tô brincando, mas é verdade, né? A frase é verdadeira. Qual que é a ideia? Poxa, essa Alemanha está se vendendo como a nação mais poderosa, destacamento estrangeiro, vai ter que cumprir as suas promessas. Segundo o presidente da Lituânia, que lembrando, é um país bastante interessado em que a Alemanha aumente os seus gastos militares e proteja o flanco oriental da Europa, porque talvez os países bálticos sejam os países que mais se sintam ameaçados, com uma eventual expansão da Rússia. Colocou que isso é um problema. O Friedrich Merz ameaçar colocar sanções e não aplicar, alegando não só a possível falta de credibilidade das nossas sanções europeias, mas sim por toda a política de apoio à Ucrânia, porque caso contrário, os europeus serão vistos como fracos e isso confirmará que a Europa não está pronta para tomar decisões ousadas. Ou seja, prometeu Friedrich Merz, agora cumpra as suas promessas. Pressão já vem aumentando, inclusive dos aliados europeus. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.